Vamos ler a palavra? Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 12, versículo 24. João 12, versículo 24. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Se puder me ajudar aí no fundo, a banda e tal, o tecladista aí, amém? Como que é seu nome? Cauã, me ajuda aí, Cauã. Tá bom? Que Deus possa te usar aí. Todos encontraram João 12, 24? Amém? Diz assim: na verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Amém? Coloca a Bíblia aí no seu lugar, não se assenta ainda não. Coloca a Bíblia no seu lugar. Aponta para essa pessoa e faz o dedo de profeta para ela, porque profeta tem dedo, irmão. E profeta tem cara, faz cara de profeta para ela assim, aponta o dedo para ela. Fala assim, aquilo que o olho não viu. Não, fala com mais autoridade, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que... Quem acredita que vem coisa boa da parte de Deus aí? Faz o barulho que o diabo não gosta aí, irmão. Amém. Depois do melhor glória, você pode se assentar aí. Amém. Meus irmãos, entenda esse texto, eu prometo ser breve. E que Deus tenha falado aos nossos corações. Pastor, eu posso ir até que horas? A hora que você falar, 9:02 agora. Tá, então vamos embora. Alguns gregos tinham ido até Filipe, pedindo para ver Jesus. E esse pedido marca simbologicamente a hora que ele havia chegado dele se entregar e ser glorificado através da cruz. Então Jesus responde essa comparação do grão de trigo, e a lição do trigo é: se ele não morre, a gente leu, ele continua sozinho. Ou seja, Jesus, se ele não se entregasse na cruz, a salvação não se multiplicaria. Mas se ele morresse, daria muito fruto. Ou seja, a morte e ressurreição de Cristo gerariam uma colheita enorme, salvação de multidões, a igreja espalhada pelo mundo inteiro e a salvação de cada um de nós. Então esse princípio também vale para a nossa vida cristã. Jesus, ele se compara a um grão de trigo dizendo: eu tenho que morrer, aí sim eu vou dar muito fruto, porque o propósito dele vir na terra é pagar o nosso preço pelos nossos pecados e morrer pelos nossos pecados. E como eu disse, esse princípio também vale para a nossa vida cristã. Muitas das vezes nós precisamos de morrer para nós mesmos, abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso egoísmo, abrir mão do nosso orgulho, para que a vida em Cristo frutifique em nós e através de nós. Porque quem se apega à sua vida perde. Mas quem entrega a sua vida para Jesus dá muito fruto. E se tem uma mensagem que fala comigo, é a mensagem da cruz, ainda mais esse tema que vocês colocaram sobre a volta dele. Isso mexe comigo, não tem como a gente falar da volta de Cristo sem lembrar o que ele passou aqui na terra, quando ele veio morrer pelos meus e pelos seus pecados. E quando falamos de cruz, automaticamente a gente lembra de Jesus que morre na cruz. E quando a gente fala de Jesus, também nós lembramos de cruz. Mas se você parar para pensar, Jesus faz a cruz ficar famosa, ficar conhecida, porque se Jesus vem na terra e morre por outro instrumento a não ser cruz, a cruz ia ser conhecida? Ia, mas não ia ser tão conhecida como é. Então Jesus, ele faz a cruz ficar conhecida, ficar famosa, e diferente de outras religiões, eu não vim aqui atacar religião nenhuma, mas me entenda bem, diferente de outras religiões, nós não adoramos a cruz de Cristo. Nós adoramos o Cristo que morreu na cruz
para nos dar vida eterna. A gente não tinha acesso à presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento você pode ver que era uma vez por ano que o sumo sacerdote pegava o pedido de perdão do povo, levava ao Santo dos Santos, onde tinha um véu que separava a presença do homem, onde ficava a Arca da Aliança, a representação máxima da presença de Deus no Antigo Testamento, para ali então Deus perdoar o seu povo. Você pode ver que no Antigo Testamento a presença do Espírito Santo não é manifesta de forma em todos simultaneamente, era uma vez por pessoas, às vezes em reis, às vezes em profetas, às vezes em juízes. E aí Jesus ele vem para morrer pelos nossos pecados, para o véu se romper e a gente ter acesso ao Santo dos Santos. Só que na noite anterior da sua morte, Jesus reuniu-se com seus 12 discípulos para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Era uma noite muito silenciosa, mas carregada de um peso invisível que ninguém ainda conseguia enxergar. Jesus estava reunido com seus discípulos pela última vez, a última vez antes da dor, a última vez antes da traição, a última vez antes da cruz. E durante essa ceia, que ficou conhecida como a última ceia, Jesus revelou que seria traído por um deles. Ele vai dizer: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Eu acredito que havia dor na voz dele, porque ele amava quem ia o trair, porque ele lavou os pés daquele que venderia ele por 30 moedas. Ele ofereceu pão para o que preparava o beijo da traição. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, partiu e deu graça. Na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e partiu e deu graça. Isso aqui eu já aprendo algo, porque na noite em que Jesus foi traído, ele não foi para o Instagram postar indireta para ninguém. Na noite em que Jesus foi traído, ele não foi bater boca com ninguém. Na noite em que ele foi traído, ele não foi tirar satisfação com ninguém, ele não foi ofender ninguém, ele não foi atacar ninguém. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, partiu e deu graças a Deus. E ele disse o que está em Lucas 22:19: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E este é o meu cálice no Novo Testamento do meu sangue que é derramado por vós. E com essas palavras ele instituiu a Santa Ceia, o símbolo da nova aliança de Deus, entre Deus e os homens. E depois da ceia, João Pedro, depois da ceia, eles cantaram hinos. A Bíblia vai dizer, eu não sei qual hino cantaram, mas a Bíblia vai dizer que cantaram hinos. Ele partiu para o Monte das Oliveiras, e lá ele foi para um jardim chamado Jardim do Getsêmani. Ali ele se ajoelhou, e o Filho de Deus se curva e chora, chega a suar gotas de sangue. Ele chorou não por medo dos cravos, mas eu acredito que ele chora porque ele carregaria o peso do mundo inteiro, do pecado do mundo inteiro, do meu e do seu pecado. Logo em seguida, Judas, o Iscariotes, um dos 12, apareceu acompanhado de soldados e líderes religiosos. E ele havia combinado um sinal: aquele que eu beijar é esse, pode prender. E com um beijo, gente, com um beijo frio, com um beijo gelado, com um beijo que não era amoroso, mas um beijo falso de traição, ele entregou o Cordeiro de Deus. Jesus, ele foi arrastado no meio da noite para ser julgado injustamente. Bateram nele, cuspiram em seu rosto, esbofetearam nele. E a todo momento que eu estou pregando aqui, eu quero que você entre nessa história comigo. Imagina toda essa cena que eu estou falando aqui para você. Imagina eles pegando Jesus, cuspiam no rosto dele, bateram nele, foi julgado, esbofetearam ele, mentiram sobre ele, acusaram ele de blasfêmia, zombaram de Jesus como se fosse um criminoso. E Pedro, enquanto isso, o que está acontecendo com Pedro? O amigo, o discípulo que prometeu nunca o negar, já negou 3 vezes.
Ele está dizendo, eu não conheço. E alguém está dizendo, não, tu conhece ele. Só que ele nem precisa abrir a boca para alguém falar dele. Porque antes de Pedro abrir a boca, alguém olha para ele e fala, rapaz, tu não é um dos 12? Aí ele fala, não, eu não conheço. A Bíblia vai dizer que por 3 vezes ele nega. Só que preste atenção, ele não precisou abrir a boca para alguém reconhecer. Por quê? Porque quem anda com Jesus não precisa se identificar. Quem anda com Jesus não precisa assim dizer, eu sou vaso. Não, eu falo em línguas. Não, eu canto, eu prego. Quando a pessoa está falando o que é, na verdade nunca foi. Mas quando a pessoa fica calada, já viu? Que às vezes você vai em algum lugar, alguém olha para você e fala, rapaz, tu não é crente? Já aconteceu isso com você? Às vezes tu nem abriu a boca. Só que alguém já reconheceu que tu é crente. Porque quem é crente, o jeito de se comportar fala, o jeito de andar fala, o jeito de vestir fala, as atitudes revela, essa pessoa anda com Jesus. Ele nega, só que Jesus mesmo preso, a Bíblia vai dizer que olhou para Pedro, e aquele olhar, acredito eu, que não foi de raiva, mas foi um olhar de dor. Pedro saiu, a Bíblia vai dizer que ele chora amargamente, e ele sai arrependido. Todos os discípulos fugiram. Jesus foi levado para o palácio do sumo sacerdote Caifás. Durante toda a noite, ele foi julgado por autoridades religiosas. Ele foi julgado por Anás, ele foi julgado por Caifás, pelo Sinédrio, o conselho dos judeus. Testemunhas falsas foram trazidas, mas não conseguiram acusar o Cristo com clareza. Então, o sumo sacerdote perguntou para ele, que está escrito em Marcos 14, 62, és tu o filho do Deus bendito? E Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e começou a gritar que ele estava blasfemando e dizendo que ele era digno de morte. Nesse mesmo momento, começaram a bater nele, a Bíblia vai dizer que vendaram os seus olhos para bater nele, e quando começaram a bater nele, começaram a gritar, a Bíblia vai dizer, profetiza agora, fala quem te bateu, revela agora quem te bateu. Começaram a zombar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo por causa do meu e dos seus pecados. Na manhã seguinte, levaram Jesus para o governador chamado Pilatos, pois os judeus não podiam executar ninguém, não podiam matar ninguém. Pilatos interrogou, só que não achou crime algum nele. Como Jesus era da Galileia, Pilatos envia ele para Herodes, que estava em Jerusalém. E Herodes também não encontrou culpa alguma em Jesus e devolveu para Herodes. Herodes não encontrou culpa alguma nele e devolveu para Pilatos. Aí ficou nessa, ninguém achava culpa em Cristo. Só que, para pensar, Pilatos queria crucificar Jesus, gente? Não. Você pode ler a Bíblia, você pode revirar, ler, reler. Você vai ver que em nenhum momento Pilatos está doido para crucificar Jesus. Totalmente diferente. Pilatos vem falar, não vejo pecado algum neste homem. Este homem não cometeu pecado algum. Pilatos, ele quase faz a coisa certa. Ele quase faz o certo, sabe? Esse tipo de crente assim, que quase faz o certo. Ele quase ora, irmão. Já viu, conhece alguém assim? Ele quase lê a Bíblia. Ele até tem a Bíblia em casa, na cabeceira, mas ele não lê. Pilatos, ele quase faz o certo. Ele estava quase escolhendo Jesus. Ele não queria crucificar. Ele não queria. E você vai ver que até a esposa de Pilatos fala com ele, fala assim, deixa esse homem ir. Esse homem é sangue inocente. Por uma noite eu muito sofri por causa deste homem. A esposa de Pilatos teve pesadelo, sonhou com ele na madrugada. Falou, deixa esse homem ir, é sangue inocente. Só que era de costume liberar um prisioneiro na Páscoa. Pegar o pior bandido da época. Pensa aí no pior bandido da época. Pensa aí. Pensa no pior bandido que você já escutou falar. Pensou? É esse. Pegou o pior bandido, botou do lado de Jesus, pegou Barrabás. Pensa no pior bandido, colocou do lado. Pilatos ofereceu soltar Jesus,
Mas os líderes religiosos já haviam comprado a multidão para pedir a soltura de Barrabás. Aí a multidão tá gritando, não, solta Barrabás. E Pilatos está dizendo, vocês querem que eu solte o Cristo ou Barrabás? E a multidão já está comprada. E a multidão está dizendo, solta Barrabás. Solta Barrabás. E o Cristo, o que eu vou fazer? Aí a multidão já está comprada e começa a gritar, crucifica-o. Crucifica-o. E a Bíblia vai dizer que por 3 vezes Pilatos falava com a multidão, eu não vejo pecado algum neste homem. Só que a multidão já está comprada e escolhe o bandido para soltar. Para você ver que desde aquela época, né, já escolhia bandido para soltar. Tá vendo? Quem pegou, pegou, faz o L aí agora. Desde aquela época já escolhia um bandido para soltar, gente. Não é de hoje que acontece isso. Aí, ele viu que não tinha jeito. Quando ele vê que a pressão vem, quando ele vê que ele não vai aguentar, ele cede à pressão da multidão, e ele escolhe a multidão, ele lava as suas mãos dizendo, eu estou inocente desse sangue, desse justo. E vê se não é assim nos dias de hoje. Você às vezes você até quer. Às vezes você quer ficar com Jesus. Só que a pressão do mundo vem. A pressão das pessoas vem. A pressão das amizades, entre aspas, porque amigo que é amigo não te chama para pecar. Amigo que é amigo te chama para orar. Aí a pressão dos seus amigos que você acha que é amigo já vem. Aí você está dizendo, não, se eu não fizer, eu vou perder a amizade aqui na terra. É melhor tu perder a tua amizade aqui na terra do que tu perder a tua amizade no céu. Ah não, se eu não fizer, vão me chamar de bobo, de tonhão. É melhor ser conhecido como um tonhão, como um frouxo aqui na terra, mas ser um valente na mão de Deus. Ah, mas se eu não fizer, vão se afastar de mim. Aí Deus está dizendo que se afaste pessoas, que você perca oportunidade, que você perca moral, que você perca seguidor, que você perca credibilidade. Você não pode perder o céu. Você tem que guardar o contato. Você pode perder tudo, você só não pode perder o céu. Lembra de José? Abri um parênteses para dizer, ele já tinha perdido uma capa para os seus irmãos quando venderam, dizendo que ele morreu. Aí agora ele perde a segunda capa para a esposa de Potifar. Ele já perdeu uma capa, já perdeu 2 capas, mas não perdeu o propósito. Eu vim aqui liberar uma palavra para a tua vida, para quem tem mão para levantar e boca para dar glória aqui, irmão. Levanta a mão, uma é pouca, levanta as 2 mãos. Eu vim aqui profetizar que tu vai perder tudo nessa vida. Que é isso, João Pedro? Você vai perder tudo. Às vezes você vai perder amizade, vai ter pessoas que vão se afastar de ti, vai ter pessoa que vai parar de te seguir. Aí Deus está dizendo, não é que Ele não gosta de você, não é que Ele não vai com a tua cara, não é que essa pessoa que está sendo falsa com você. Deus está dizendo, é eu que estou arrancando certas pessoas da tua vida, para você não perder o céu. Você pode perder tudo na terra, só não perca o propósito que Deus te deu. E qual é o propósito? É a cruz. Carregue a tua cruz, morra para você mesmo e nasça para Cristo. Aleluia. Você não pode ceder à pressão do inimigo. O inimigo sempre vai vir com pressão na tua vida. Sabe o que eu lembro? Eu lembro da história de um menino que ele foi comprar, ele foi vender doce para ajudar em casa. Era um menino de periferia e ele queria ajudar em casa, mas o menino era crente. E olha como que Deus faz, e olha como a pressão do inimigo vai se levantar. O menino foi e falou, hoje eu vou num bairro, ele pensando com ele, eu vou num bairro melhor, que às vezes eu consigo vender um bairro mais nobre, e talvez eu consiga. E aí ele foi, bateu nas casas, ninguém atendia, mas uma casa uma mulher atendeu. Aí falou, filho, pode falar. Aí ele falou, eu estou com esses doces para ajudar em casa. Aí a mulher falou assim, faz o seguinte, você é da igreja, né? Ele, sou, tá bom, volta aqui umas 6 horas da tarde. Isso era mais ou menos 1, 2, porque aí meu esposo vai estar. Você entra, você toma um café da tarde aqui com a gente compra os seus doces,
Ele te abençoa até com dinheiro a mais, você abençoa a tua casa. Aí ele, tá bom, eu vou ver o que eu consigo vender, 6 horas eu volto. Aí ele voltou, 6 horas da tarde, ele voltou. Olha como a pressão do inimigo, você vai ver que tem a ver com o que eu estou falando. Ele volta, aí ele fala assim, tá bom. Aí quando ele volta, bate na porta, o esposo já atende e fala, minha esposa falou de você, que você vinha aqui vender os doces. Entra. Aí entrou para a sala, eles ficaram lá na sala. Aí falou assim, a gente vai comprar o seu doce. Mas você não tem nada de Deus para entregar para a gente, não? Aí o menino olhou e falou, eu tenho. Deus mandou a gente ajoelhar, orar e cantar 2 hinos. Ela achou estranho e falou, tá bom, vamos. Hoje olhou, orou, cantou 2 hinos. E levantou aquela coisa. Aí a mulher, vou comprar agora. Mas você não tem nada de Deus para entregar, não? Aí ele falou, eu tenho. Deus mandou a gente ajoelhar, orar e cantar mais 2 hinos. Já é para 4 oração, 4 louvor. Aí achou estranho, tá bom, vamos. Aí ajoelhou, cantou, orou 2 hinos, cantou 2 hinos, orou. Ele levantou e falou, a gente compra agora. Mas você não tem nada de Deus para entregar, não? Aqueles crentes que às vezes é doido por revelação, né? Você não tem nada, tem um rolo aí, não tem nada para entregar, não. Ele falou, eu tenho. Deus mandou a gente ajoelhar, orar e cantar mais 2 hinos. Já ia para 6 hinos, 6 oração. Aí ela se revoltou, falou, não, faz o seguinte, eu vou orar pela última vez, mas vai. Ajoelhou, orou, cantou mais 2 hinos, 6 hinos, grava isso. Levantou e falou, a gente compra agora, a gente vai te dar um dinheiro a mais. Talvez fosse eu e você na euforia do momento, ia falar assim, tem gente que é assim, né? Não, Deus falou que está contigo, que é na tua casa, que não sei o quê, não sei o quê. Compra meus doces. Mas ele não cede à pressão, porque ele é cheio do Espírito, ele estava discernindo o que Deus ia fazer ali. Aí ele falou, sim, Deus mandou a gente ajoelhar, orar e cantar mais 2 hinos. Ia para 8 hinos. 6 mais 2, 8 hinos. Aí ela se revoltou de vez e falou, eu vou fazer algumas coisas aqui em casa, mas você fica com meu esposo aí, ora, canta com ele, que eu fazer qualquer coisa me chama. Ela saiu, o esposo ficou sozinho. Orou, cantou mais 2 hinos, 8 hinos, 8 orações. Aí o esposo levantou e falou, você não tem nada de Deus para entregar mesmo, não? Aí ele falou assim diz o Senhor para a tua vida. No 3º andar dessa casa, porque era uma casa muito grande, tinha até 3º andar, falou assim, tem uma menina lá, filha de vocês, que está em depressão há 2 anos, e há 2 anos vocês não vê nem o rosto dela, porque até para ela se alimentar, vocês têm que botar o prato de comida na porta, sair para ela pegar e entrar com o prato de comida, vocês nem vê a cara dela, mas ele disse assim, mas Deus está visitando ela lá no 3º andar agora, tirando a depressão da vida dela, tirando a ansiedade da vida dela, a vontade de se matar, a vontade de se cortar. Quando ele terminou de falar, ouve-se um grito no 3º andar, alguém correndo pelas escadas e descendo, pai, mãe, foi 8 hinos, 8 oração. A menina disse, eu não sei o que aconteceu, mas eu vi um clarão entrando no meu quarto, e eu vi como se fosse 8 macacos pulando das minhas costas, e indo embora dessa casa. Eu não sei o que aconteceu, mas eu quero entregar a minha vida para Jesus. O menino olhou e falou, tá vendo, a cada hino que tu cantava, a cada oração que a gente orava, era um demônio que saía da casa e da vida da tua filha. Isso aqui não é jargão de pregador, eu vim aqui liberar uma palavra. Canta naquela casa que demônio está batendo em retirada, ora naquela casa. Talvez você está lavando a louça, alguém está dizendo, essa letra está errada, mas enquanto você está lavando a louça, cantando o hino, errando a letra, Deus vai te renovando, o demônio está saindo e a glória está sendo manifestada. Quem nunca foi tomado por Deus enquanto orava em casa?
Quem nunca foi visitado pelo Espírito Santo enquanto lavava a louça? Quem nunca estava varrendo, passando pano, ou estava arrumando o quarto, e o Espírito Santo Consolador te tomou em lágrimas, falou com você: João Pedro, o que eu preciso fazer? Você só precisa voltar para o lugar da intimidade. Volta a orar hoje. Eu não vim aqui te perguntar qual casa você mora, qual carro você tem, se você já tem um iPhone 17 que é 15 mil reais. Eu vim aqui te perguntar: você já orou hoje? Faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que você não dobra o joelho e fala: Jesus, obrigado pelo preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário por mim. Eu não merecia, mas a tua graça me alcançou. É porque às vezes a gente quer surpreender Deus e dobrar o joelho, né, no quarto ou na igreja e falar: soberano, altíssimo, poderoso, magnificado, entronizado. E isso é bonito, é legal a gente reconhecer quem é Cristo. Mas às vezes Jesus, o Espírito Santo, que é melhor amigo, está olhando para você e dizendo assim: para de palhaçada, tu não é nada disso, eu te conheço. Às vezes tudo que você precisa é dobrar o joelho e falar: Espírito Santo, eu sou isso, eu falho nisso, meu pecado é isso, sem ti eu não sou nada, como Paulo que disse: miserável homem que sou. Às vezes tudo que você precisa é ser sincero, porque Ele não morreu para você tentar enganar Ele através das suas orações, mas para você ser sincero com Ele. Ele foi julgado pelos nossos pecados, Ele foi traído pelos nossos pecados, Ele foi vendido pelos nossos pecados. E como o pastor falou aqui, às vezes acontece um congresso geral, a gente não sente ânimo de vir para a igreja, a gente não sente ânimo de vir para um culto, participar de um congresso. Dá 3 horas de culto, a gente já fica incomodado para ir para casa. Aí a gente tem que fazer congresso, a gente faz evento, e aí você vai evangelizar alguém hoje, na rua ou no Instagram, vai chamar um amigo para ir para a igreja, parece que é tão difícil. Aí as pessoas ficam assim: não, tá, mas quem vai pregar? Quem vai cantar? Vai ter comida? Porque crente gosta de comida, né? O que vai ter? Se tem algo para atrair as pessoas, a gente vem. Parece que a mensagem da cruz e o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim já não é o suficiente para eu buscar Ele. E Jesus está dizendo: volta à centralidade do Evangelho, que é a mensagem da cruz. Após Ele ser julgado, Ele foi traído, foi zombado, foi negado. Jesus foi entregue às mãos de soldados romanos, inocente, puro, sem culpa. Hebreus 14:15 vai dizer que Ele em tudo foi tentado, mas pecado algum cometeu. Mas agora Ele está sendo tratado como um dos piores criminosos que já passaram pela terra. No Getsemane, Jesus chega a suar gotas de sangue, como eu disse. Médicos e teólogos acreditam que Jesus passou por uma hematidrose. É assim que fala? Hematidrose? Sim, eu acertei. O que é isso, João Pedro? É uma condição raríssima em que a pessoa chega a suar gotas de sangue. Acontece quando os vasos sanguíneos minúsculos, eles se rompem e o sangue se mistura com o suor. Geralmente surgem em momentos, grava isso, de estresse extremo, medo intenso, angústia profunda, nível extremo de ansiedade e dor emocional insuportável. Ele enfrentou tudo isso por você. Ele enfrentou um estresse extremo, medo intenso, angústia profunda, nível extremo de ansiedade, dor emocional insuportável pelo meu e pelos seus pecados. No jardim do Getsemane, ele vai orar e o lado humano dele grita. Ele é 100% Deus, mas ele está 100% carne, 100% homem, 100% ser humano aqui na terra. E o lado humano dele, eu acredito que aflora, e ele grita: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero mais ir para a cruz, não. Mas aí eu tenho para mim que Ele lembrou de você, cara. Aí quando Ele lembra de mim, quando Ele lembra de vocês, Ele fala assim: Pai, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai.
A angústia era tamanha que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue. O Salvador do mundo, que sangrava antes mesmo da cruz, foi por mim e por você. Pilatos, covardemente, tentando agradar a multidão e aliviar a sua consequência, ele disse: eu castigarei e depois soltarei. Mas esse castigo não foi leve, não foi simples. Ele passa por uma quarentena dolorosa de açoites romanos, um ato cruel, conhecido por ser tão quase mortal quanto a própria crucificação. Ele sofreu uma quarentena dolorosa de açoites. A tradição romana só permitia 39 açoites, conhecido como 40 menos 1. Jesus ele foi levado para o pátio chamado Petrório, cercado de soldados rudes e frios. Ele foi amarrado em um tronco de madeiro, as suas mãos presas, suas costas nuas, expostas ao carrasco romano. Vão colocar Jesus praticamente seminu ali. Eles vão pegar um chicote romano, e nesse chicote havia tiras de couro com pedaços de ossos, para penetrar, para furar, para rasgar a pele, e ferro e chumbo nas pontas para dar peso. Para pensar. E a cada açoite não apenas feria o corpo de Jesus, mas rasgava a sua pele, rasgava a sua carne. A carne de Jesus não foi apenas cortada, foi dilacerada. A pele se abria, o sangue jorrava, músculo, veias, nervos, tudo ficou à mostra. E a cada golpe o soldado ria, e a cada grito silencioso de dor que Jesus dava, eu acredito que os céus estavam chorando neste momento. E não foram apenas 2, não foram apenas 10, não foram apenas 20, foram 39 chicotadas, e a cada chicotada 12 ferimentos. 39 vezes 12, gente, 468 ferimentos espalhado pelo corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os soldados romanos eram especialistas em tortura, sabia onde bater para causar mais dor, sem matar de imediato. E a cada golpe Jesus não gritava, ele se inclinava, ele não murmurava, ele não gritava, ele não amaldiçoava, ele não xingava, ele suportava por mim e por você. Os seus ombros, as suas costas, as suas pernas estavam em carne viva, o seu corpo tremia, o seu rosto banhado de suor, de sangue, e mesmo ainda assim ele se manteve de pé. Mas não parou por aí. Pegaram ele, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, não como símbolo de honra, mas na verdade para zombar dele. Espinhos longos, espinhos duros, espinhos afiados, cravos sobre as suas cabeças, perfurando seu couro cabeludo, jorrando sangue sobre os seus olhos, e batia com a vara na sua cabeça, empurrando ainda mais os espinhos. E deram um manto para ele chamado escarlate, e começaram a se ajoelhar diante dele para zombar, dizendo: salve-te, ó rei dos judeus. Curvaram diante dele adorando, mas em tom de zombaria. Esbofetearam ele, cuspiram em seu rosto, dilaceraram a sua carne foi rasgada. Especialistas que estudam muito sobre cruz e morte de cruz dizem que era normal ver parte dos ossos de Jesus exposto para fora. Há registro médicos forenses, como o Dr. Pierre Barbet, em 1935, no livro A Paixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o cirurgião, eles concluíram que as feridas de Cristo eram tão profundas que os músculos e nervos estavam tudo à mostra. Foi por mim e por você. O Dr. Frederick Zubik, que foi um médico legista americano, especialista em patologia forense, ele começou as suas pesquisas sobre crucificação no ano de 1950, mas se intensificou ainda mais em 1970. Em 1988, 33 anos depois, ele também confirmou
que a flagelação e os açoites que Jesus enfrentou podia expor ossos e órgãos internos para fora. Só que isso já havia sido profetizado, porque Isaías profetizou e falou assim: muitos estavam espantados por causa de ti, porque o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro da sua aparência, mais do que qualquer outro dos filhos do homem. Isaías vai dizer isso em Isaías 52:14. Isaías vai dizer que o corpo de Jesus, Cristo, nosso Senhor, ele ficou tão desfigurado que ninguém reconhecia ele na rua. Talvez você já viu muita morte acontecer, de gente que está no tráfico e é tudo dilacerado. Jesus enfrentou mais do que isso, ao ponto das pessoas não... E ele estava vivo, ele ainda vivo. As pessoas não reconheciam que era o Cristo, porque nem dava para reconhecer a sua face, nem dava para conhecer o seu corpo, de tão desfigurado que ele estava. E João Pedro, o que ele fazia? Ele fazia silêncio, ele não falava nada. O cordeiro do mundo, que estava mudo diante dos tosqueadores, o justo machucado pelas mãos dos injustos, o santo ferido por aquele que ele mesmo veio salvar, o inocente tratado como culpado, para que os culpados pudessem ser justificados. Billy Graham uma vez disse que a maior visão do pecado que uma pessoa pode receber é olhar para a cruz, porque ao olhar para a cruz eu vejo quão impuro e falho e pecador eu sou e quanto eu preciso mudar. E Billy Graham acrescenta dizendo: depois que você estiver na cruz, nunca mais você será o mesmo. O madeiro que deveria nos condenar se transformou no altar que nos salvou. Ele foi tratado como pecador para que eu e você fomos tratados como filhos de Deus. Tudo que o diabo queria é que ele não fosse para a cruz. Pedro olha para ele e fala: tu não precisa ir para a cruz. Ele olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, o meu propósito é a cruz. Porque às vezes o diabo vai querer usar até pessoas que estão do teu lado para te tirar do propósito, mas às vezes Deus usa até Judas para te aproximar do propósito. Judas traiu, vendeu ele, mas mais aproximou ele do propósito do que Pedro, porque Judas vendeu ele para a cruz. E qual o propósito dele? É a cruz. Eu vim aqui profetizar. Levanta as duas mãos aqui agora, irmão. Eu vou ser profeta, a boca de Deus na sua vida. Talvez você está achando que o recurso vai vir da esquerda, da direita. Você está achando que o recurso vai vir do Tiago, do Pedro, do João. Aí Deus está dizendo: neste momento de aflição, neste momento de cruz, eu vou usar até Judas para te aproximar do propósito. Não se assuste se pessoas te abandonar, não se assuste se pessoas te vender. Deus vai usar Judas, mas você vai carregar a cruz, você vai chegar até o final dessa cruz. Aí estão achando que ia destruir a imagem da mulher, porque o pecado entrou no princípio de tudo, e foi a mulher que comeu do fruto e deu para Adão. Estão achando que a Bíblia é machista. Aí Deus olhando e dizendo: tá bom, já que estão achando isso, da semente da mulher nascerá o calcanhar vai ser ferido, mas a cabeça da serpente esmagará. Quando ele pega a cruz, ele não estava apenas carregando uma cruz, ele estava carregando a vitória da igreja. Já viu que a cruz parece até uma chave? Quando ele está carregando a cruz, ele está carregando a chave que nos dava acesso ao Santo do Santo. E hoje nós temos acesso à presença do Espírito Santo. Hoje você pode dobrar o joelho, que independente das suas falhas, a graça te alcançou nessa noite. Aleluia. Isaías 53, 4, 5 vai dizer: certamente Ele suportou nossas dores, carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos ferido de Deus e afligido de Deus. Nós consideramos isso, Isaías está dizendo. Aí no 5 ele completa dizendo: porém, Ele foi ferido pelas nossas transgressões,
Ele não foi afligido por Deus, maltratado por Deus. Ele foi afligido por causa de mim, por causa de você. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites, ele completa dizendo, pelos açoites e pelas suas feridas, nós somos sarados. Ele permitiu que feridas no corpo dele fossem abertas, para que a minha e a sua ferida fosse fechada. Ele poderia desistir, mas não desistiu. Ele poderia parar, mas não parou. A história vai nos mostrar que muitos que passavam por morte de cruz, nem suportava chegar até o final. Ele suportou porque ele lembrou de você. Ele poderia desistir, mas não desistiu. Ele poderia voltar para trás, mas não voltou. Ele poderia largar a cruz, mas não largou. Ele foi vendido, mas carregou. Toca nessa pessoa, não sou de fazer isso, mas vamos fazer isso. Se tu não gosta, faz sem gostar. Fala assim, ele morreu. Toca nessa pessoa, fala, ele morreu pelos seus pecados. Toca nele e fala, ele carregou a cruz por causa de nós. Nós só estamos aqui porque houve cruz. Ele foi vendido, mas carregou. Ele foi traído, mas carregou. Ele foi abandonado, mas carregou. Ele foi zombado, mas carregou. Ele foi ferido, mas carregou. Ele foi humilhado, mas carregou. Ele suava sangue, mas carregou. E aqui eu começo aqui a encerrar nesse exato momento. Preste atenção nisso, porque nós chegamos agora no momento da crucificação. E ele está indo no caminho de dor, no Gólgota. Ele está indo caminhando para o Gólgota, na via dolorosa. Jesus está carregando cruz. A Bíblia vai nos mostrar, a história também nos mostra que havia um homem chamado Simão Cirineu, passando por ali, e os soldados romanos obrigaram Simão a carregar a cruz. Ele não queria, ele foi obrigado. A pior coisa é quando você faz algo obrigado. Você já fez? Quem já fez? Quem nunca, né? Foi obrigado pelo pai, pela mãe. Sua mãe fala assim, ó, arruma o quarto, lava a louça, me ajuda a limpar a casa. Fala, agora eu não vou não. Aí ela fala, você vai, né? É aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim, irmão? É assim que acontece. Teve uma vez que eu brinquei, que eu falei que isso aí deveria até ser conselho de Salomão. Aí eu fui cancelado na internet, as páginas tudo postou, jovem pregador afirma que ditado popular deveria estar na Bíblia. Aí o pessoal contorce tudo, né, pastor? É fogo. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Simão foi obrigado a carregar a cruz. Ele não queria. Só que os soldados obrigaram ele a carregar a cruz. Só que quando ele olha para a cruz, ele não queria. Só que quando ele abraça a cruz, gente, eu acredito que o sangue que está derramado naquela cruz marca ele. Porque nem era para ele estar carregando aquela cruz, mas agora ele está ajudando a Jesus carregar a cruz. Ele nem queria estar ali na verdade, mas agora ele está junto com Jesus carregando a cruz, abraçado, e o sangue marcando ele. Eu estou pregando para pessoas nessa noite, que às vezes você nem queria ser crente. Eu estou pregando para pessoas aqui que o último lugar que pensariam estar hoje é dentro de uma igreja evangélica. Mas o que aconteceu é que quando você abraçou a cruz, aleluia, o sangue que estava derramado nela te marcou, te manchou, te selou. Eu mesmo, até meus 17 anos, eu falava que eu não ia ser crente. Eu falava, quando eu fizer 18 anos eu vou desviar. Eu acho que todo adolescente já fez isso, né? E diferente do pastor, eu torço pro Corinthians. Quem é corintiano aqui? Dá um glória. Tá vendo? Eu sou do Rio, torço pro Corinthians. Pra você ver que o corintiano tá espalhado mesmo. Aí eu falava assim, eu vou ser ídolo do Corinthians. Que eu era goleiro, com essa altura. Eu tenho 1,78. Então eu falei, não dá, né? 1,78 não dá pra ser goleiro, tem que ser 1,90. Agora eu vou ser ídolo, eu jogava, eu viajava pra jogar. E aí Deus sempre falava comigo que eu ia pregar, que eu ia cantar, que Ele ia fazer na minha vida. Eu nunca quis. Teve uma vez que em 2014, eu lembro, eu tinha 14 anos. Foi um pastor lá na nossa
igreja, o pastor Elias Rodrigues, não é Eliseu Rodrigues, parece o nome, Elias Rodrigues. Aí o pastor Elias Rodrigues, ele olhou para mim, eu estava na bateria. Eu cresci, eu toco bateria, teclado, violão, só não sei tocar contrabaixo. Se quiser me ensinar aí vocês, depois eu vou pegar umas dicas aí. E aí, quando você cresce na igreja, você faz de tudo, né? Aí o meu pai está aqui, filho de pastor, aí aquela coisa, né? Filho de pastor, até ele aceitar Jesus, ele não presta, né? Aí eu era filho de pastor, eu era desviado dentro da igreja, irmão, eu não queria. E meu pai nunca passou pano para mim. Eu com 14, 15 anos, eu tentava fugir de casa, esperava meus pais dormir e fugia de casa para ir para alguma resenha, ver os amigos. Meu pai me botava de banco na igreja, nunca passou pano em pecado alheio nenhum de mim, por mais que eu não queria ser crente. Ele, enquanto você está no meu teto, você vai ser, então vamos ver então. Aí, eu lembro que nesse dia, o rapaz falou, fica em pé aí na bateria, eu fiquei em pé. Ele falou assim, ó, eu nunca te vi isso em 2014, hein? Aí ele falou, mas eu vejo 2 nomes em cima da tua cabeça. Eu vejo João e vejo Pedro. Você conhece alguém com esse nome? Aí eu falei assim, esse nome é meu. Aí ele falou, é porque eu vejo um cajado passando da mão de alguém para esse nome. Você tem alguém, parente aqui na igreja? Eu falei, apontei para o pastor da igreja. Falei, meu pai. Ele, seu pai é o pastor da igreja? Ele começou a chorar. Ele falou, está desvendado então o mistério. O cajado que eu estou vendo é da mão do seu pai que vai passar para tu. Um dia você vai ser um grande pastor, um grande pregador. E a igreja toda chorando, minha mãe chorando, meu pai chorando. E eu por dentro, o sangue de Jesus tem poder. Eu não quero isso para a minha vida. Eu nunca quis. Aí eu sempre corri, para eu não me prolongar, eu sempre corri, sempre Deus me entregava, que eu ia pregar e eu queria ser jogador. E ele falou assim, ó, não adianta tu correr, porque enquanto mais tu correr, mais você vai sofrer. Porque teu lugar é atrás de um púlpito com o microfone na mão. E eu estava assim, o sangue de Jesus tem poder, me livra disso, eu não quero. Eu só sei que com 17 anos, ó, passou aí 14, 15, 16, 17, passou 3 anos. Aí que eu fui tomar vergonha na cara, que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a orar. Falei, vou tentar mudar aqui, vou ver como que é esse negócio, né? Comecei a pegar gosto em ler a Bíblia, em orar, em me santificar. E aí eu comecei a pregar na minha igreja. Meu pai me dava oportunidade para pregar. Vai ter um cudinho, ó, prega aí, não sei o quê. E comecei a desenvolver. Eu nunca botei no papel, vou pregar, que eu vou ser itinerante, que eu vou viajar, que eu vou ter seguidor, que não sei o quê. Não! O que aconteceu com você, João Pedro? Eu só abracei a cruz pela primeira vez. Quando eu abracei a cruz, o sangue que estava derramado nela me marcou, me manchou. Quando deu mais ou menos 2 meses, em 2017, que eu estava assim desenvolvendo, pregando na minha igreja, nas igrejinhas ali dos bairros de Paraty, eu sentei na minha cama para dormir, eu vi que eu estava tão envolvido naquilo, mas tão envolvido em pregar, eu estava gostando tanto de ler a Bíblia, de pregar, que a minha maior alegria já não era quando alguém me chamava para jogar um campeonato, para montar um time, para a gente viajar para jogar. A minha maior alegria é quando eu estava em cima do altar falando dele. Aí eu vi que eu fui marcado pelo sangue. E talvez eu estou pregando para pessoas que se encontram nessa situação. Talvez você nunca quis ser crente, só que quando você abraça a cruz, o sangue dela te marca, te mancha. Simão não era para carregar aquela cruz, mas quando ele abraça a cruz, eu imagino ele escutando a batida do coração de Jesus, tum, 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 o coração dele ofegante, o sangue escorrendo pela sandália, pelas roupas da época, e Simão dizendo, que homem é esse que está enfrentando tudo isso e está dizendo que é o meu Salvador? Eu não vou soltar essa cruz, eu vou até o final com ela. Eu vim aqui pregar para pessoas que vai sair daqui hoje marcado pelo sangue de Jesus. Alguém vai olhar para você e vai dizer, quem você está achando que você é? Você vai responder para ele e vai dizer, eu sou marcado pelo sangue do Cordeiro. Nem era para eu estar aqui, mas o sangue me marcou. E eu vim pregar para pessoas que estão na condição até de Jesus, carregando a cruz, caiu, não está suportando. Eu profetizo que Deus vai mandar um Simão Sirineu na tua vida. Deus vai mandar alguém ajudar você para carregar a cruz, mas na via dolorosa nenhum de vocês irão morrer. O propósito irá se cumprir. E qual é o propósito? Cruz. Jesus vai ser crucificado, tem 2 bandidos com ele está ali crucificado. O primeiro bandido olha para ele e fala, ó, desce da cruz. Ó o diabo querendo tirar ele da cruz. O diabo sempre vai querer tirar do propósito, cara. Aí o segundo bandido parece que está mais sensível. Aí ele fala assim, rapaz, fica quieto, nós somos dignos de estar aqui porque a gente é bandido, que a gente cometeu crime, estamos aqui pelos nossos crimes. Agora esse homem pecado algum tem. Aí
Pilatos, centurião, parece que dá um prêmio para ele, porque em cima da cruz de Jesus vem uma placa escrito: este é o rei dos judeus. Eu imagino o bandido lendo aquela placa e falando: ô rei, aquelas palavras vão entrando no coração, na mente de Jesus, vai descendo ao coração, e o bandido está dizendo: rei! Ele olha e fala: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus olha para aquele bandido, mesmo morrendo os dois ali, ele fala: filho, ainda hoje estarás no paraíso comigo. Jesus até morrendo salvava pessoas, e a gente quer muito imitar Jesus, porque Jesus, até na cruz ele falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A gente quer imitar Jesus, Jesus é o maior exemplo a ser imitado, só que Jesus na cruz ele perdoou quem o matou. A gente muitas das vezes não consegue perdoar quem nos feriu, e a gente quer ser imitador de Jesus. Só que Jesus, ele está ali, ele se cala, ele não vai dar o grito. O bandido primeiro grita, o segundo bandido vai gritar. E Jesus, quando está sendo crucificado, ele não vai dar um grito, ele não vai dar o berro, ele não vai dar nada. Eu imagino o centurião olhando e dizendo: rapaz, esse homem não vai gritar não. É que o centurião não conhecia a Bíblia, porque Isaías vai dizer que ele foi trazido como ovelha muda ao matadouro, e ele se calou, ele não abriu a boca. Eu imagino ele dizendo: eu vou me calar agora, mas daqui a 2025 anos a minha igreja vai poder dar glória, a minha igreja vai poder gritar, vai poder clamar, vai poder anunciar que eu morri, mas que eu ressuscitei. Se você ainda não entendeu essa mensagem, se você ainda não conseguiu pensar pelo menos 10 segundos nessa mensagem, é que você não entendeu a mensagem da cruz ainda. E eu profetizo que a mensagem da cruz vai voltar a ser pregada na nossa nação. A mensagem da cruz irá voltar a ser pregada por essa juventude. O amor de Jesus marca o centurião, porque nem a morte o levou. A morte, quando chega para o levar, a morte não consegue, porque a morte chega para todo mundo. A morte talvez já chegou para alguém da tua casa, para algum conhecido seu. A morte chega para todo mundo. Estou falando de demônio, estou falando de morte. Se Jesus não voltar nessa geração, a gente vai morrer daqui 100 anos, a gente não vai estar mais aqui, porque a morte chega para todo mundo. A morte vai chegar para alguém da tua casa, a morte certamente já chegou para algum conhecido seu. A morte chegou para José, a morte chegou para Abraão, a morte chegou para Isaac, a morte chegou para Moisés, chegou para Josué, para Samuel, para Davi, para Salomão, para os profetas, chegou para Isaías. Isaías foi cerrado, Jeremias foi perseguido, Daniel morreu, Ezequiel morreu, Tiago morreu, Pedro morreu, Paulo morreu, Tomé morreu, João morreu. Os heróis da fé morreram. Uns foram apedrejados, outros cerrados no meio, outros mortos a fio de espada, outros vestidos de pele de ovelha e de cabra. Todos eles morreram. A Bíblia diz que eram homens que não era digno da terra receber eles, mas todos eles enfrentaram a causa da morte. Mas quando a morte chega para pegar Jesus, eu imagino Jesus dizendo: não, morte, aqui não. Aí ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se entregou, ele não morreu, ele entregou o seu espírito ao Pai. E às 3 horas da tarde está o motivo da gente estar aqui. Qual é, João Pedro, o motivo? Às 3 horas, quem pegar isso aqui, levanta a mão. Quem pegar isso aqui, pula da cadeira e da glória. Às 3 horas da tarde é revelado o motivo da gente estar aqui. Às 3 horas da tarde ele olha para o céu e fala: Tetelestai, está consumado. Você tem glória para dar aí? Ele morreu por ti na cruz do Calvário. Eu vou profetizar: vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, mas a mensagem da cruz vai continuar sendo pregada. Aleluia! Adora a Deus aí. Eu vou dar glória porque tinha gente melhor do que você, tinha gente mais bonita, tinha gente com mais dinheiro, mas a cruz te alcançou, a graça te alcançou.
Ele enfrentou tudo isso por você. Dá um dó maior para mim. Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Ele morreu por ti na cruz do Calvário. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que... Faça um coral e canta, canta, canta. Oh, Ele me ama. É o motivo da gente estar aqui. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Mais uma vez canta. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Pode ir pro refrão, canta, canta, canta. E Ele me ama. Ele morreu por ti na cruz do Calvário. Ele me ama. Ele me... Declare que Ele te ama. Ele me ama. Ele me ama. Independente das minhas falhas, meu amado, Ele me... Aumenta o volume, canta, canta. Nós somos a sua herança. Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, eu tô me afogando, 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 afogando. O céu se une à terra com beijo apaixonado. Seu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando lembro que Ele cante. Me ama. Eu quero orar por todos vocês pra gente encerrar. Se você sente que essa pregação foi para você, saia do teu lugar e dobra o joelho na frente desse altar aqui. Todo mundo, o máximo de jovens que puder, saia do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por todos vocês. Saia do teu lugar, vem, vem, vem. Se você sente, João Pedro, eu fui marcado pelo sangue, eu quero receber de Deus, eu quero receber oração. Isso, vem, vem pra frente do altar, saia do teu lugar. Eu não sei se você preparou, mas eu preparei. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chega. Cante. Os filhos já estão chegando aqui. Quantos nessa noite? Quantos nessa noite? Quantos nessa noite querem receber mais de Deus? E está disposto a sair daqui mais cheio de Deus? Eu queria que você também, que quer receber mais de Deus, saísse do teu lugar e viesse aqui na frente.
Todos vocês que estão aqui, saia, vem aqui, pode ficar em pé mesmo. Às vezes não precisa dobrar o joelho. Eu queria orar por toda essa juventude. Se puder espalhar para lá, espalhe aqui na frente. Saia, não fica tímido não. Eu sou o primeiro que quero receber oração. Eu quero encerrar com uma oração aqui. Eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui na frente para a gente orar. Aleluia. Isso, todo mundo, vem, vem. Isso. Vem aqui, vem aqui. Amém, que teu é o reino, a glória para sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, que teu é o reino, a glória para sempre, teu é o domínio e o poder. Amém. Faça o barulho e canta, canta, canta. Seja cheio do Espírito. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Seja cheio do Espírito. Não há outro. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito, seja tocado pelo Espírito Santo. Deus vai te levantar para pregar, Deus vai te levantar para fazer a diferença. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. Oh, não há outro como, não há outro como, não há outro como. Seja cheio do Espírito. Só tu és santo. Que a graça de Deus possa te alcançar. Não há outro como, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Todas as vezes que eu caí, e basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Cante, eu vaguei, eu vaguei. Ore. O que tenho agora. Eu não quero que você ore por ninguém da tua casa. Ore pela tua vida espiritual. Fala, Espírito Santo, é isso, isso, isso que tem me incomodado. Deus está quebrando algemas aqui. Deus está quebrando todo laço de morte. Está caindo por terra todo espírito maligno. Aleluia. Começa a falar, Espírito Santo, é isso e isso que tem me afastado da mensagem da cruz. É isso. Está caindo todo o mal aqui. Eu sinto graça de Deus para falar isso aqui. Tem depressão que está batendo em retirada da vida de jovens. Deus me impulsiona a dizer: você não vai se cortar, você não vai se mutilar, você não vai tirar sua própria vida. Você não nasceu para ser um zero à esquerda humilhado. Essa vontade que o diabo está te colocando mata a sua dor, se corta, tira a sua própria vida. Deus está quebrando o caixão. Hoje aqui não haverá morte, não haverá luto, não haverá sangue derramado por gilete alguma.
Deus está dizendo: eu estou tirando todo o complexo de inferioridade, toda depressão, toda síndrome do pânico, toda fobia. Seja preenchido pelo amor de Deus aí agora. Deus não te vê como o inimigo vê, Deus não te vê como o mundo vê. Ore pela tua vida espiritual, não ore por ninguém agora, ore por você, falando: Espírito Santo, me ajuda nisso, me ajuda nisso. Só tenho você, Fá maior, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, que essa graça possa te envolver, que essa graça te envolva. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, sinta o abraço dele. Essas lágrimas que você está derramando é o Espírito Santo te consolando. É o Espírito Santo dizendo: eu me importo contigo, eu te amo. Eu te amo, eu me importo contigo. Eu estou quebrantando o teu coração aqui nessa noite. Tem jovens aqui que estão aqui dentro que precisam, numa questão de urgência, fazer uma aliança com Deus. A gente acha e aprendeu que só tem que fazer aliança com Deus quem está na droga, no mundo, na cocaína. Enquanto muitas das vezes, igual eu disse, a gente está desviado dentro da igreja. Muitas das vezes a gente está longe de Jesus dentro do templo. Independente se você está fora ou dentro do templo, e você sente: essa mensagem foi para mim, eu preciso fazer uma aliança com Deus, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar para o caminho da oração, eu preciso fazer uma aliança com Jesus urgente. Tem jovens, adolescentes aqui que precisam fazer uma aliança com Deus numa questão de urgência. E se você está aqui e quer fazer uma aliança com Deus, levanta a tua mão que eu vou orar por você. Tem alguém aqui entre nós que quer fazer uma aliança com Deus e reconhece isso? Levanta a mão, eu quero orar por você. Tem alguém entre nós que quer fazer uma aliança com Deus? Olha aqui, ó, tem um, tem dois aqui. Tem mais alguém que quer fazer uma aliança com Deus? João Pedro, eu preciso. Às vezes você está até na igreja, mas você está longe de Jesus. Tem mais alguém? Tem dois jovens aqui, ó, que quer fazer uma aliança com Cristo, voltar ao primeiro amor. Se tem mais alguém, levanta a mão. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer voltar ao primeiro amor aqui? Tem esse jovem aqui, ó. Eu vou orar por você. Já são 3 jovens aqui, glória a Deus. Tem mais alguém, gente? Tem mais alguém que quer fazer uma aliança com Deus? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Olha esses jovens aqui sendo quebrantados, ó. Isso aqui nada faz, isso aqui a droga não faz, bebida não faz, álcool não faz. Isso aqui só a presença do Espírito Santo faz. Jovens assim prostrados, é só Jesus que faz, fazendo uma aliança com Deus. Deus vai levantar uma geração forte, viva, eficaz. Uma geração que não é influenciada, mas uma geração que influencia através da mensagem da cruz. Isso aqui você pode ir na melhor resenha, no melhor baile, você pode desfrutar do que o mundo tem para oferecer. Sempre vai ficar um vazio dentro de nós, porque dentro de nós existe um vazio do tamanho do Espírito Santo. Tem 3 jovens aqui que se decidiram fazer uma aliança com Deus. Tem mais alguém? Eu vou perguntar pela última vez. Tem mais alguém que quer fazer uma aliança com Deus? Levanta a mão que eu vou orar por você. A igreja estende a mão para a gente orar. Tem 3 jovens aqui fazendo uma aliança com Cristo. Pai, eu te entrego os teus filhos, te entrego a tua noiva, te entrego esses 3 jovens que estão fazendo uma aliança contigo aqui. Que o Senhor possa, ó Pai, dar a eles os frutos do teu Espírito, que eles possam ter na centralidade do coração deles a mensagem da cruz. Pai, talvez essa mensagem hoje não foi uma mensagem para a gente sair correndo na igreja, mas foi uma mensagem de reflexão para a gente pensar: eu preciso valorizar mais o que Jesus fez por mim na cruz. E que nós possamos valorizar
Escreva o nome deles no livro da vida. Eles estão sendo curados para poder curar, salvos para poder salvar, sarados para poder sarar. E eu creio que a mensagem da cruz voltará a ser pregada nas nossas bocas. Nós não apresentaremos às pessoas, ó Pai, um evangelho coach, um evangelho de facilidade, mas um evangelho que vem através da salvação, da mensagem da cruz. Que nós possamos sair hoje reflexivos, ir para casa e dormir, orar, pensando nessa pregação de hoje. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aplauda Jesus de Nazaré, amém.